Olá, queridos amigos! Estamos juntos em mais um episódio dessa série especial CEA Tem um Tanto para Lhe Falar. Esse projeto faz parte da nossa Jornada da Gratidão, criada para celebrar os 100 anos do CEA e registrar histórias de pessoas que encontraram nesta casa um espaço de acolhimento, amizade e luz para seguir em frente. Hoje, vamos conhecer a caminhada da nossa querida Iranir Gomes, que chegou ao CEA em um momento muito especial da sua vida. Tenho certeza de que sua história vai tocar o coração de todos nós. Iranir, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço muito. Que bom, fico muito feliz de ter você aqui com a gente. Eu também. Vamos começar, né? Como é que foi que você chegou ao CEA, Iranir? Eu vim de um berço de Umbanda. A parte materna todinha eram 11 irmãos, a minha mãe era a mais velha. Então eu vim de uma família de 6 irmãos, então a mais caçula tem que acompanhar a mãe. Então, mas assim, raríssimas vezes eu vi minha mãe em centro espírita, tá? Ela cuidava muito das pessoas em casa mesmo, como rezadeira, receita de quebranto, nervo torcido, espinhela caída e, no caso, obsessor, né, que a gente logo percebia. Então, eu acompanhei essa trajetória dela. Quando eu fiz 15 anos, ela teve um infarto fulminante e faleceu. Então, eu fiquei muito perdida, sem saber para onde ia, porque eu confiava nela. Resolvemos comprar um terreno e construir um centro nosso, entendeu? Eu também já tinha trabalhado com mediunidade. E assim fizemos, foi perto daquela pedreira de Inhaúma, muita gente conhece, já está desativada. Compramos, não tinha quase casa, era o último terreno, mais barato, né? Mas também teve as parcelas. Fomos construindo aos poucos, fazendo rifa, fazendo almoço, ancor baiano. E fizemos a nossa história durante 38 anos, que a casa não se conseguiu mais financeiramente sustentar. Fizemos de tudo. Então, quando encerrou, foi uma parte de mim, ficou um pedacinho de mim ali. Chorei muito também, que foi a minha história de vida. O Jorge, ele me acompanhava mais ou menos, né, meu marido, mas ele foi criado na doutrina espírita. Sempre lá em casa, sempre teve muito livro, e ele lia muito. Então, assim, ele não se sentia muito bem. Ele me levava, eu buscava, que eu comecei a dirigir, passei sozinha. Então, quando acabou o centro, eu fiquei mais perdida ainda. Falei, agora, qual a casa que eu vou, né? Porque, infelizmente, nessa área, né, são coisas muito diferentes. E eu fui sendo atropelada por diversos problemas, né? Eu perdi meu cunhado e minha irmã, os dois ficaram doentes, perdi meu cunhado, e 6 meses depois minha irmã. Um irmão mais velho teve Alzheimer, só que ele ficou muito agressivo, mas morava no Espírito Santo, eu ficava no bate-volta. Então, a minha vida começou realmente... Problema de obsessão com meu filho, que foi terrível, sofremos muito. E uma amiga minha que tinha sido do centro falou para mim assim, por que você não vai no Humildade e Amor? Eu falei, onde é? Aí ela me deu o endereço, eu vim, sabe? Logo depois, 1, 2, 3 dias depois, não lembro. Então, quando nós entramos ali na recepção, só a maneira do acolhimento já aqueceu o coração. Ela veio, subiu com a gente para ir para o irmão fraterno. Só que o Jorge também entrou. Eu entrei, ele também, e choramos o tempo inteiro, tá? Choramos o tempo inteiro. E não conseguimos resolver nada naquele dia. Fomos embora, ficamos na palestra, fomos embora. Depois eu voltei, mas eu fui sozinha para o irmão fraterno e encontrei o Serafim. Então você veio no primeiro dia junto com o Jorge. Isso. Foram para o atendimento fraterno, conversaram, ficaram para a palestra, aí na semana seguinte você voltou e novamente foi para o atendimento fraterno. Fraterno, mas aí eu fui sozinha, porque se eu começasse a chorar ele também, não ia dar em nada como tinha sido na semana anterior. Então eu senti que o Serafim, vendo a minha história toda, e foi mais detalhes do que acontecia na minha casa, ele correu para mim começar o tratamento naquele dia. Então isso foi em 2011, logo no início do ano.
Eu fui para a irradiação de família, a dirigente, a Lourdinha, que foi uma coincidência, fomos vizinhas do mesmo prédio, né? Tudo aquilo que ela contou, eu participei. E depois, fiquei muito tempo, até ela falou assim, você vai ter que ir para a desobsessão. Eu fui para a desobsessão. Foram 3 semanas, foi com a dona Nelina, e depois fui para a sala de cura. E eu quase tinha que ser expulsa, que eu não queria sair da sala de cura. Aí ela perguntava, então era a mentora dela, aí falou assim, posso ficar mais um pouquinho? Posso ficar mais um pouquinho? Até que eu tive consciência que tinha mais pessoas esperando, né? E eu falei, não, agora eu já estou bem. Porque eu vinha em muita palestra, e eu chorava com aquelas músicas. Eu vinha muito à palestra do Antônio Augusto, que você se identifica sempre com alguém. Sim. Então ele sempre falava, o dia tem 24 horas, era em relação ao estudo. 1h30 do estudo, são não sei quantos minutos, não sei quantos segundos. Eu escutava sempre ele repetindo aquilo. Aí, quando chegou no início do ano, foi em 2014, aí eu falei para o Jorge, falei assim, olha só, eu vou entrar para o estudo e vou entrar para o trabalho. Porque eu nunca consegui, durante tantos anos, vendo a minha mãe fazendo, eu continuei 38 anos, eu não conseguia ficar sem pôr a mão na massa, entendeu? Tanto que quando chega aqui o Noite Feliz, eu sempre me lembro do centro. Nós não fazíamos em dezembro, era no dia de Cosme e Damião. Então eram roupas que eram doadas, mas de assim, roupas não usadas por pessoas, roupas que iam para vitrine. Não sei se vocês conhecem, eu trabalhei muitos anos na Casa Almir, em Madureira, no escritório. Então toda aquela roupa da vitrine, de menina e menino, saía e não era colocada à venda. Mas dávamos frutas, né? E uma que era professora conseguia comprar material escolar, a gente não conseguia dar sapato, entendeu? Mas eram bastante crianças. Mas fazia caridade, né? Então, você entrou aqui em 2011, de 2011 até o final de 2013, você ficou fazendo tratamento. Só tratamento. E assistindo as palestras. E aí, em 2014, foi quando você pensou no estudo. Mas o que mais te marcou nesse contato inicial com a casa? Porque esse contato inicial que eu estou falando é mais esse período mesmo de tratamento, de acolhimento, né, de conversa, né? O que mais marcou você nesse início? Foi justamente o acolhimento por todas as pessoas que passaram por mim nesse período. Da recepção, de ter me levado no atendimento fraterno, nas salinhas. Foi o acolhimento de todo mundo. E fiquei observando muito a casa, né? As pessoas, o tratamento. Então, isso me fez me apaixonar, muito antes de entrar para o trabalho. Sim, entendeu? É interessante porque cada chegada ao CEA, ela é única, muito, né? Mas sempre carrega muita emoção, né? Todo mundo que vem aqui fala da emoção quando chegou, quando de fato precisou desse acolhimento, dessa conversa, né? E no seu caso, esse primeiro passo abriu caminho para um processo mais profundo de acolhimento e de transformação. Total. Né? De que forma esse tratamento espiritual ajudou você a atravessar esse período difícil? Como é que foi esse período de tratamento? Né? O que você acha que mudou em você? Eu fiquei mais leve, até nos meus relacionamentos, eu era mais reativa. Tá? A minha própria filha chegou para mim um dia, eu cheguei da aula aqui, ela olhou para mim, ela falou alguma coisa, eu respondi, ela falou, mãe, você mudou tanto desde que você foi para essa casa, você está mais calma, mais serena, e não vou dizer que depois que eu vim, os problemas acabaram, principalmente com um dos amores da nossa vida, que é com o filho, e foi... então um dia estava coisa muito ruim de madrugada, ela é que foi me avisar, mas eu já estava em pé no meu quarto, aí ela falou comigo, eu falei assim, vai para o seu quarto, fecha a porta. Eu fiquei em frente a uma mesinha chapandere que eu tenho no meu quarto, o Jorge não acordou, e eu fiquei só rezando, só fazendo oração. A coisa se acalmou
de uma maneira que a minha filha ela veio no meu quarto, mãe, que oração milagrosa foi essa? Então, eu comecei realmente a saber o que era oração, o que era a espiritualidade, tudo que eu aprendi. Aqui não é só o espiritismo, né? Sim. É a filosofia, é a vida, entendeu? Sim. Então, depois desse tempo de tratamento, veio uma nova etapa nessa história, né? A decisão de estudar e se engajar mais de perto nos trabalhos da casa. E aí a gente vai passando para outra fase, né? O que te motivou a começar os estudos em 2014? Na época eu fiquei muito, por estar sempre com a mão na massa, eu fiquei em dúvida se eu iria para o apoio escolar, porque eu gostava muito de português, ou se eu iria para, na época era berçário que falava, hoje é educação infantil. Sim. Eu sempre gostei muito de lidar com criança. Aí eu falei, eu vou esperar o curso, e a Regina, eu vinha muito também na desobsessão, eu vinha na reunião dela. E foi uma coisa que eu nunca vou esquecer. Chorava muito na reunião dela. Só que eu não sabia como é que era ainda, negócio de noite feliz, para se existisse ainda criança para serem apadrinhada. Não sabia que tinha que falar no DIS. Então eu fui, dei o meu telefone, meu nome para a Regina, olha isso, se precisar de reapadrinhamento, aqui pode me ligar. Bom, ela me ligou. Foi ela mesma que me ligou. O que estava acontecendo, o que ela poderia me ajudar, além das orações. Então, eu dei de chorar no telefone, aí foi logo, né, bem no início. E contando para ela. Aí, quer dizer, outro acolhimento que eu tive. Então, eu conheci pessoas de muito acolhimento aqui. Então, eu resolvi entrar no trabalho, fui realmente para a educação infantil, né, que é esse o nome hoje, e todos os trabalhos do DAPS que são possíveis, né, de entrega da ficha, da noite feliz, entrega de presente, embrulho de presente, bazar. Eu era apaixonada de ir para bazar no Caxias, adorava ir para lá. Sabe? Era assim, era a minha menininha dos olhos. Sim, entendeu? Sim. Qual trabalho, até o momento, marcou você? Você já falou aí de alguns trabalhos que você participou. Todos. O almoço das famílias, né? Eu achei que eu não ia gostar, eu me apaixonei. Porque essas meninas, né, já não tem uma possibilidade de ir num restaurante para serem servidas, né? Então aquelas são, como é o café da manhã aos sábados, né? E eu faço com o maior carinho. Mas de todos os trabalhos, fica difícil. Eu amo Noite Feliz, tudo. Na época, né, quando era o recadastramento, eu ia para Caxias para recadastrar, participava das fichas, participava dos embrulhos, da entrega, em Caxias principalmente. Sim. Então era extremamente prazeroso. Realmente, Caxias é o trabalho que eu sempre amei demais. Me parece todo o trabalho social, né? Você consegue se envolver bastante, né? Que mudanças você percebeu em você mesma a partir dessa vivência nos trabalhos do SEI? Eu procuro acolher ao máximo essas meninas, né? As assistidas da casa, os filhos, então, que... Nossa, hoje quando eu vejo aqueles meninos com 16 anos, que veio para mim com 2 meses, então, é gratificante. E muitos vão lá para abraçar, lembra, né? Mesmo eu tendo me afastado por um período, né? Sim. Que foi tudo aquilo que aconteceu, a passagem do Jorge. Tanto que na primeira palestra eu estava aqui, eu fiquei vendo as palestras pelo YouTube, aquilo era um remédio para mim, porque logo veio a pandemia. Sim. E realmente eu fiquei sozinha, porque o meu filho não parou de trabalhar. E minha filha, isolada também, ela tem asma, ela foi a primeira a ser afastada, né, do mercado de trabalho. Então ali, aquelas palestras para mim no YouTube eram um consolo, um remédio. A festa da amizade, que também foi pelo YouTube na pandemia. Então, quando reabriu para a palestra, eu não sabia que tinha reaberto para o trabalho.
Quando reabriu, acho que eu fui a primeira a me cadastrar, porque eu ficava ali no telefone, sabe, no celular, vendo o dia que teria. Porque para vir para a palestra tinha que se inscrever, né? Tinha um limite. Tinha limite de pessoas, por isso que eu fiquei bem atenta. Eu já sabia o dia, acordei cedinho. Se eu não fui a primeira, eu fui uma das primeiras. Então, a emoção foi imensa. E com todos os cuidados, álcool, mede temperatura. Quando eu saio, aí está a Madalena e a Maísa. Quando elas me veem, elas choram. Eu, então, já estava chorando, né, viu, né? Aí passou, fiquei vindo, foi abrindo aos poucos. Aí o Carlinhos falou para mim, por que você não volta para o trabalho? Eu achava que eu tinha que esperar o curso de novo. Na minha concepção, naqueles momentos conflituosos. Ele falou, não, você está há tanto tempo aqui, pô, vai lá falar com a Maísa, não sei o quê, até que botaram uma mesinha na entrada, qual o trabalho que eu fazia, se eu queria voltar. Eu falei, quero, não tem que esperar o curso de novo? Não. Aí eu falei, tá bom, aí botei DAPSE, mas ficou até que a Lúcia, na época a coordenadora, ligou para mim. Aliás, até hoje a gente se liga, ela saiu da coordenação, a gente passa zap. Muitas pessoas aqui fizemos amigos fora daqui. Né? É uma grande família, né? É isso que eu ia falar, é uma grande família. Aqui a gente se reúne para comemorar, né? Para chorar, para orar, quando alguém está precisando. Botamos aquele horário certo e está todo mundo ali concentrado. Quantas vitórias a gente conseguiu. Sim. Acho que nós dois aqui somos exemplos vivos disso, né? Sim. Eu e a Júlia. Que está lá do outro lado, escondido. Pois Você passou por um período, né, de saúde não estava tão equilibrada, né? E aí você precisou também se afastar para poder cuidar da sua saúde. Mas mesmo distante, a gente estava sempre pensando, sempre em oração, porque é isso que nos fortalece. A gente que está lá fora, precisando, né, desse amparo, a gente pode não estar vendo, mas a gente sente de longe o carinho, né? Você também é um exemplo vivo disso. Eu tive um momento crucial, eu só lembrava que era sexta-feira, no CTI, não sabia de hora. Eu comecei a me sentir muito mal, muito mal. E o médico de plantão falou assim, pega, vamos entubar ela. E eu escutando tudo. E eu sufocada, me sufocando. Aí eu falei assim, por favor, aparece um túnel, me leva para a sala de cura. Na minha cabeça, eu não falei, mas eu pensei nisso. Então, eu sei que hoje é sexta-feira, me bota no túnel, me leva para a sala de cura. E dali eu melhorei, eu não fui entubada. É isso, acho que é a fé. E realmente, de repente, estava no horário da sala de cura, com certeza, eu estava envolvida em muita oração. E é nisso que eu confio. Isso. E estou aqui. E está aqui com a gente. Bom, com o tempo, essa caminhada foi se tornando cada vez mais profunda. E olhando para tudo que você viveu aqui no CEA, né, que tem muita história, né, desde lá de trás do tratamento, até o estudo, até os trabalhos, né? Hoje, depois dessa trajetória de tratamento, estudo e trabalho, o que o CEA representa na sua vida? Meu porto seguro. Quando eu chego aqui, da mesma maneira que eu chego na minha casa, ali é meu porto seguro. Estou abrindo meu portão e aqui, a mesma coisa. Eu olho, é meu porto seguro. É onde você encontra segurança. Total. Talvez até mais que na minha casa, que eu fico muito sozinha. Aqui não, estou rodeada de pessoas que eu tenho muito amor. E troca, né? A gente troca muito. Às vezes, nem trocamos tanto quanto gostaríamos, justamente por causa da dinâmica do trabalho, né? Cada um tem o seu setor. Então, normalmente eu converso mais com as pessoas que eu estou ali naquela sala. Né? Então, sempre dá para conversar um pouquinho, mas com as pessoas que são de outros setores, se torna difícil. Se você pudesse, para a gente finalizar, né? Se você pudesse olhar para trás e
falar com aquela Irani que entrou aqui em 2011, o que você falaria para ela? Vai em frente, está no caminho certo. Isso. Que lindo, Irani. Que bom que você persistiu, continuou e está com a gente até hoje. E vou continuar. E vai continuar. Até a hora que Deus permitir. Isso. Irani, chegamos ao fim. Muito obrigada por compartilhar conosco sua história. É inspirador perceber como, em meio às dificuldades, você encontrou no CEA acolhimento, direção e novas oportunidades de crescimento, né? E é lindo ver toda essa trajetória tão pertinho de nós. Obrigada por dividir com a gente. Eu que agradeço. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua presença. Se ainda não assistiu aos episódios anteriores da nossa série, aproveite para conferir. Tem muita história emocionante que já está no YouTube, como a da Irani. Não esqueça de acompanhar o CEA nas redes sociais e ficar atento ao próximo episódio da Jornada da Gratidão. Um abraço carinhoso, com muita paz no coração. A gente se vê.